Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, sou professora de Direitos Humanos aqui do Damásio e hoje nós vamos iniciar nossos estudos a partir da ONU, da Organização das Nações Unidas e o seu papel nos direitos humanos. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU, que é um dos principais, se não o principal órgão das Nações Unidas. Primeiro de tudo, o que nós precisamos compreender é um contexto histórico da criação da ONU. Digo isso porque antes de nós estudarmos os principais órgãos da ONU, os principais mecanismos, os principais tratados que envolvem direitos humanos, é importante que nós compreendamos como que surgiu a ONU. Então, o seu contexto histórico é o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, havia um grande sentimento generalizado por parte da comunidade internacional de que seria necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países e evitar que os horrores da Segunda Guerra, do nazismo, se repetissem. Então, o que o professor André de Carvalho Ramos chama de travas de segurança. Havia um consenso na comunidade internacional de que o direito internacional, os países reunidos deveriam criar travas de segurança para além dos ordenamentos jurídicos internos, diante da constatação que os ordenamentos jurídicos internos dos países, as constituições, as leis não foram suficientes para impedir os horrores do nazismo, do fascismo e de todas as atrocidades, de todas as violações de direitos humanos da Segunda Guerra Mundial. Então, e é inclusive importante ressaltar que os debates sobre a necessidade de uma organização internacional começaram antes mesmo do fim da Segunda Guerra. Em 1942, representantes de 26 países assumiram um compromisso com a assinatura do que se chamou de Declaração das Nações Unidas, de que seus governos lutariam contra as potências do eixo durante a Segunda Guerra. O eixo, no contexto da Segunda Guerra, representava a aliança feita entre a Alemanha, a Itália e o Japão. E então, de 1943 a 45, ocorreram debates e conferências, encontros intergovernamentais sobre propostas da criação dessa organização internacional. E aí, então, em 1945, tem fim a Segunda Guerra, e em junho de 45, em São Francisco, nos Estados Unidos, 50 países estiveram presentes na conferência, na chamada Conferência da Organização Internacional, e redigiram a chamada Carta das Nações Unidas. Isso é a Carta das Nações Unidas que cria a ONU. Então, pessoal, dado esse breve contexto de criação, eu quero trazer um pouco para vocês também sobre a estrutura orgânica da ONU, ou seja, como que a ONU se estrutura entre os seus órgãos. Aqui, na Carta das Nações Unidas, no artigo 7º, ponto 1, se diz: ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas uma Assembleia Geral, que é o tema da nossa aula de hoje, um Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e Social, um conselho de tutela, uma Corte Internacional de Justiça e um secretariado. Ou seja, são esses os 5 principais órgãos das Nações Unidas. Dentre eles, justamente, a nossa Assembleia Geral, que é o tema do estudo da aula de hoje. Quanto à Assembleia Geral, é importante destacar que ela tem natureza de órgão representativo, ou seja, representa as decisões tomadas no âmbito da Organização das Nações Unidas. Também normativo. Por que normativo? Porque a Assembleia Geral estabelece normativas que regem a ONU como um todo, e também deliberativo. A natureza de órgão deliberativo da Assembleia Geral, ela diz respeito às decisões que são tomadas no âmbito da ONU. É na Assembleia Geral que os países que compõem os Estados-parte da ONU, os países participantes da ONU, é nesse fórum
que é a Assembleia Geral, que eles debatem e tomam decisões por meio de votação. Por isso, a Assembleia Geral é o órgão deliberativo da ONU. É o único órgão que possui representação universal. Representação universal porque é composto por todos os 193 Estados-membros, ou seja, todos os estados que participam da ONU compõem a Assembleia Geral. E ela se reúne a cada ano, geralmente em setembro, durante a sua sessão anual, que ocorre no Salão das Nações Unidas em Nova York, para debates e tomadas de decisão. Então, geralmente, em setembro de cada ano, tem o que se chama de sessão anual do Conselho da Assembleia Geral da ONU, em que são debatidos temas de importância e tomada de decisões, ou seja, determinadas decisões importantes para a comunidade internacional como um todo vão à pauta e vão ser votadas na Assembleia Geral da ONU. E aqui, pessoal, como nós acabamos de mencionar, sobre a composição da Assembleia Geral, ela é constituída por todos os membros da ONU, ou seja, cada membro, cada Estado-parte, não pode ter mais que 5 representantes na Assembleia Geral. E quais são as funções desse órgão, a Assembleia Geral? Primeiro, discutir quais são as questões e os assuntos que estiverem dentro das finalidades da Carta da ONU, que é justamente o documento internacional que rege a ONU, ou que se relacionem de alguma maneira com as atribuições e com as funções de qualquer órgão previsto na Carta da ONU, que nós acabamos de ver. Também é função da Assembleia Geral fazer recomendações aos Estados-membros ou também ao Conselho de Segurança, que é um dos outros órgãos da ONU, ou se não, também fazer uma recomendação não só ao Conselho de Segurança, mas também a um país e, concomitantemente, ao Conselho de Segurança. Isso é, a Assembleia Geral da ONU ela pode determinar uma recomendação, não só um Estado, como, por exemplo, que ela faça uma recomendação aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ao Conselho de Segurança. Cito aqui como exemplo um caso de uma guerra que esteja ocorrendo entre dois países e que o Conselho de Segurança esteja mediando essa questão. A ONU, a Assembleia Geral da ONU, ela pode fazer uma recomendação tanto para um desses dois países ou para os dois países e também, ao mesmo tempo, ao Conselho de Segurança. Além disso, é papel da Assembleia Geral considerar os princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e da segurança internacionais, inclusive os princípios que disponham sobre desarmamento, regulamentação de armamentos e poderá também fazer recomendações relativas a esses princípios, tanto aos membros quanto ao Conselho de Segurança. Notem aqui, quero chamar a atenção de vocês, que a Assembleia Geral da ONU na maior parte dos casos, ela sempre está preocupada com a preservação dos direitos humanos, com a preservação da paz e, em casos de guerra, que essa guerra ela seja o menos danosa possível, ou seja, controlar armamentos, que tipo de armamentos estão sendo utilizados, por exemplo, busca evitar a utilização de armamentos nucleares. Além disso, outro papel da Assembleia Geral é realizar estudos e recomendações relacionados à cooperação internacional para promover o direito internacional e os direitos humanos. Ou seja, a Assembleia Geral também, além de fazer as suas recomendações, ela realiza estudos para analisar, por exemplo, qual que é o contexto da proteção e violação de direitos humanos em determinado país, em determinada região, em determinados contextos. E a partir desses estudos, ela elabora recomendações aos estados. Outra atribuição, outro papel muito importante da Assembleia Geral é apreciar e aprovar o orçamento da ONU. Isso é, toda a questão orçamentária da ONU, toda a questão de aprovação de orçamentos, ela passa necessariamente pela Assembleia Geral, que vai deliberar sobre os seus gastos.
Aqui, eu trago um ponto importante. O artigo 12.1 da Carta das Nações Unidas diz o seguinte: enquanto o Conselho de Segurança estiver exercendo em relação a qualquer controvérsia ou atuação as funções que lhe são atribuídas na presente carta, a Assembleia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia ou situação, a menos que o Conselho de Segurança a solicite. Isso é, pessoal, uma vez que o Conselho de Segurança esteja mediando alguma questão entre países, qualquer questão relacionada à atribuição do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU só pode intervir, atuar de alguma forma, emitir uma recomendação sobre aqueles fatos, se o Conselho de Segurança solicitar. Isso, qual que é a finalidade desse dispositivo? Que não tenham dois órgãos da ONU atuando numa mesma situação e se correndo o risco de ter até decisões e entendimentos controversos dentro dentro de dois órgãos da mesma instituição, que é a Organização das Nações Unidas. Quanto à votação, cada membro, ou seja, cada Estado membro da ONU, tem direito a um voto e as decisões a respeito de questões importantes são tomadas por maioria de 2/3 dos membros presentes e votantes. Isso é, o quórum, pessoal, é de 2/3, mas não de 2/3 de todos os membros que compõem a Assembleia Geral, apenas dos que estiverem presentes e votantes, ou seja, eu tomo como base esse quórum de 2/3 apenas os estados que estiverem presentes naquela Assembleia. E quais são as questões importantes? A própria Carta das Nações Unidas diz: são as recomendações relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, a eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança tem alguns membros que são permanentes, a eleição de membros do Conselho Econômico e Social, a eleição dos membros do Conselho de Tutela e também a respeito da admissão de novos membros, ou seja, determinado país manifesta interesse em participar da ONU. Essa admissão ou não desse país é tomada na Assembleia Geral e é considerada uma decisão importante, ou seja, demanda esse quórum de 2/3, bem como a expulsão de membros e questões referentes ao funcionamento do sistema de tutela e questões orçamentárias. As demais questões são tomadas por maioria simples, do que dos membros presentes e votantes. E aqui, o artigo 19 traz uma hipótese específica em que determinados membros podem estar presentes, mas não têm direito a voto, que é a hipótese do atraso de pagamento. Imaginem que um país não está pagando a sua contribuição financeira à ONU. Se a soma dessas contribuições corresponderem aos 2 anos anteriores completos, esse país ele perde o direito a voto, ou seja, ele pode participar, mas ele não pode votar, exceto se a Assembleia permite a sua votação. Mesmo assim, se ficar provado que a falta de pagamento é justificada e que se dá por motivos independentes de sua vontade, ou seja, se o país está passando por uma situação financeira muito difícil, mas essa justificativa ela vai ser aprovada ou não pela própria Assembleia Geral. Então, sobre essa nossa aula, essas são as questões mais relevantes para que vocês entendam como funciona a Assembleia Geral da ONU e quais são as suas principais atribuições. E lembrem-se sempre que a Assembleia Geral é o principal órgão, é o órgão normativo, é o órgão deliberativo e é o único em que todos os Estados-membros têm uma participação igualitária. Por que igualitária? Porque cada um deles tem direito a um voto. E outro ponto importante de trazer aqui para vocês é que, como nós vamos ver nas próximas aulas, a Assembleia Geral ela possui diversos órgãos subsidiários que apoiam o seu trabalho. São órgãos que auxiliam a Assembleia a tomar suas decisões, a realizar seus estudos. Outra questão quanto à Assembleia Geral
é que as suas resoluções, elas não têm um caráter vinculativo, isso é, elas não vinculam os destinatários, mas elas refletem o posicionamento da comunidade internacional como um todo sobre os temas debatidos, justamente pelo quórum que essas decisões e essas resoluções são tomadas. Elas transparecem, elas correspondem ao que a maioria da comunidade internacional, por meio dos países, pensa, entende sobre determinada questão. Então, esses são os pontos principais sobre a Assembleia Geral da ONU. E fica para vocês, de lição de casa, caso tenham tempo, que leiam a Carta da Assembleia, a Carta das Nações Unidas.